Atenção, ótimas notícias! Revisão de pensão. Olha essa notícia diretamente do TRF, Justiça Federal da Primeira Região. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui você já viu, não precisa esperar o STF e você já viu que existe sim revisão de pensão de benefício, tá? Tem a revisão de aposentadoria, mas existe também a revisão de pensão e eu já vou trazer tudo que você precisa saber. Beleza, então temos aqui, de outubro de 2024, beneficiário recebe acréscimo de 20% na pensão por morte referente a atividades profissionais insalubres da instituidora da pensão. Ah, mas meu marido falecido, ele não tinha insalubridade. Calma, calma. Vamos ver a notícia para você ver como é possível fazer revisão de pensão. Mesmo que não seja exatamente o seu caso, ainda dá para trabalhar muita coisa em cima, beleza? Show de bola. Então vamos seguindo. A segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF, por unanimidade, manteve a sentença que condenou a União a revisar os valores da pensão por morte, recebidas por um beneficiário em decorrência da morte da sua esposa, servidora pública aposentada, com o pagamento desde o início do benefício, ou seja, atrasados, e acréscimo de 20%, referente a atividades profissionais exercidas em condições de insalubridades sob o regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O autor alegou que possui o direito à revisão do benefício originário de aposentadoria por morte, tendo em vista não ter sido computado o tempo de serviço em condições insalubres, bem como pagamento de gratificações e vantagens enquanto ela era servidora estatutária. Então, o que a gente já tem aqui? Que quando chega uma cliente pensionista, nesse caso era o homem que era pensionista, mas a maioria dos casos, a mulher que é pensionista, quando ela pede para a gente fazer uma revisão, é claro que a gente vai ver os documentos dela, da concessão da pensão, só que o mais importante é a gente verificar os documentos do falecido. É a gente verificar a aposentadoria que gerou o direito à pensão por morte. Ou, mesmo se o falecido ainda não era aposentado, mas gerou pensão por morte, o interessante é, além dos documentos dela, é a gente verificar os documentos, as contribuições do falecido. Por isso que é plenamente possível revisão de pensão. E você já sabe que existem várias revisões, tá? Então você já sabe que, mesmo que o seu caso não seja exatamente esse, mas você está pegando já as informações que você precisa, tá? Então, vamos continuar aqui. Lembrando, né, pessoal, análise completa de aposentadoria, de revisão de pensão, cálculos, videochamada, verificamos se existem erros, retificações ou pendências, verificamos todos os documentos, parecer jurídico completo, todas as revisões em um só serviço. Beleza? O WhatsApp está no link do comentário fixado ou vai estar aqui em cima com o DDD 61 985220420 ou procura um advogado de sua confiança que vai dar tudo certo na sua vida. E se não quiser contratar ninguém, continua acompanhando as informações de graça aqui, pessoal. O que a União sustentou, o INSS, né? Sustentou que o direito do apelante está prescrito. Olha aí a prescrição, querendo trazer a prescrição, dado o intervalo entre a aposentadoria da servidora e a data de ajuizamento da ação. Além disso, alegou que não se deve ser adicionado nenhum tempo qualificado para fins de aposentadoria especial por ausência de previsão legal. Então, o INSS falou que, primeiro, está prescrito, demorou demais para entrar com a ação, e segundo, que não estava previsto em lei. Vamos ver, o que o juiz federal designou e decidiu? Ele falou que, conforme o entendimento do STJ, as situações de prazo prescricional para revisões de pensões ou aposentadorias para regime próprio da Previdência são distintas e, ao se tratar sobre servidor público, entende que o termo inicial do prazo prescricional é data da concessão da pensão por morte, não a aposentadoria do servidor que instituiu a pensão. Então, o magistrado concluiu, em relação à incorporação do adicional de insalubridade, a sentença está fundamentada no fato de que a servidora recebia
adicional pelo exercício de atividade insalubre. Desse modo, em consonância com o STJ, o servidor público ex-seletista que exerceu atividade perigosa, insalubre ou penosa, assim considerada em lei vigente à época, tem direito adquirido à contagem de tempo de serviço com o devido acréscimo legal para fins de aposentadoria estatutária. Então, na época era seletista, CLT. E é o que eu falei, mesmo que o seu caso não seja exatamente esse, você já viu que é possível sim pedir revisão de pensão. E olha só, pessoal, você viu também o termo direito adquirido, né? Tem revisão do direito adquirido e tem direito adquirido a outras revisões, né? São complementos aí realmente que você precisa saber. E o que o Ministério Público fala sobre revisão de pensão e direito adquirido? Bom, ele fez um parecer completo em um outro caso semelhante para você ver que esse posicionamento de poder pedir revisão de pensão, de poder fundamentar seu pedido no direito adquirido, ele não vem de hoje. Ele vem desde lá atrás e talvez até hoje você não soubesse disso. Por isso que você está nesse canal. Então vamos lá. Ministério Público trazendo o parecer, o direito social, reajuste de benefício previdenciário. Tá certo, pessoal? Então, direito adquirido, ato jurídico perfeito, segurança jurídica, efeitos sujeitos à lei vigente ao tempo do deferimento. Então, a gente tem que ver quais as regras que eram aplicadas ao caso quando foi deferido o seu benefício ou o benefício do aposentado, tá certo? Então, beleza. Ele traz um caso aqui, o relatório do caso, né, falando que o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido de revisão de pensão, tendo em vista a inconstitucionalidade declarada pelo STF de uma lei. Só que aí que tá. Vamos aqui, né? Vejamos a quem assiste razão. Olha só o Ministério Público já mostrando que vai trazer um tratamento diferenciado. Por quê? Direito adquirido é o já incorporado ao patrimônio do titular no momento da entrada em vigor da lei nova, que não pode prejudicá-lo. Opa, lei nova que não pode prejudicá-lo, porque ele recebe proteção direta e plena do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, ou seja, que diz o seguinte, né? A lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ele traz até uma teoria defendida na Itália, né, que depois foi trazida para o Brasil, mas o que interessa é isso aqui, ó. A lei nova não pode nem deve lesar de qualquer forma o direito adquirido, mas temos que reconhecer eficácia retroativa quanto às faculdades legais e expectativas, porque nenhumas nem outras constituem direitos que tenham entrado definitivamente no patrimônio de uma pessoa. Então a gente tem uma diferença entre direito adquirido e expectativa de direito, tá? Beleza. Aí a teoria, sinceramente, eu vou dar uma pulada aqui, pessoal, porque a gente tem que ver o que a justiça está entendendo, né? Beleza. Aí o, o Ministério Público continua, né? Que podemos afirmar que, se o direito subjetivo não for exercido imediatamente e sobrevier lei nova, ele se transforma em direito adquirido. Se, porém, esse direito foi exercido, devidamente prestado, tornou-se situação jurídica definitivamente constituída, direito satisfeito, realizado, dando-se como extinta a relação jurídica que o fundamentava. Como exemplo, direito de aposentar-se. Quem o exerceu não pode tê-lo revogado por lei nova ou mesmo emenda constitucional que alterem aquelas regras, né? O ato de se aposentar gera uma situação jurídica mais forte que o direito subjetivo, já incorporado ao patrimônio do titular. É, portanto, um ato jurídico perfeito e acabado, espécie do gênero direito adquirido. Lembra que a gente viu no artigo da Constituição que o Ministério Público trouxe? Né? A lei vai proteger o direito adquirido, vai proteger o ato jurídico perfeito, tá certo? E o trânsito em julgado. Beleza. Uma vez exaurido e integrado ao patrimônio do particular, nem mesmo o poder constituinte originário poderá atingi-lo, pois constituiria uma violência pessoal. Então, ele continua, né? Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento pode ser inferior ao salário mínimo e assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real.
Tá certo? Beleza. Ao que ele traz algumas questões próprias do caso em específico, tá certo? O que eu quero que você entenda é que ele traz também aqui, ó, na hipótese, a irredutibilidade advém da aposentadoria e dos preceitos que asseguram o direito adquirido daí decorrentes, posto que, entendimento do STF, não há direito adquirido quanto ao regime jurídico de remuneração, mas está em negrito e sublinhado, mas deve-se respeitar o ato jurídico perfeito em relação às situações jurídicas pessoais constituídas por lei ordinária complementar da União, aplicando-se os mesmos fundamentos às leis dos estados. Então, a gente tem que ver que lei que estava vigente à época da concessão do benefício, como que foi feita essa concessão. Por isso que o processo administrativo também é importante. Você pode obter uma cópia diretamente pelo meu INSS, carta de concessão, extrato previdenciário CNIS. Esses são documentos fundamentais para você ir atrás de uma revisão de benefício, pode ser aposentadoria ou revisão de pensão, tá certo, pessoal? E aqui, no caso específico dos autos, a situação é a mesma, guardadas as proporções, pois o que se pretende é a garantia do direito adquirido ao recebimento do valor correspondente à data do óbito, que no caso expressa um direito adquirido. E no finalzinho aqui, ó, por essas razões, espera o Ministério Público a substituição da sentença por acórdão que julgue procedente o pedido. Então, vamos lá, recapitular para você entender esse tanto de juridiquês, né? Nós tivemos aqui dois processos diferentes, tá? Beleza. O primeiro aqui, o beneficiário, agora esse aqui é de 2024, outubro de 2024, né? O beneficiário recebe um acréscimo de 20% na pensão por morte, beleza. O segundo processo, né, tratando desse parecer jurídico, que já é um parecer de quem já é da área já conhece, né, um parecer já tem um tempo, só que talvez você não conhecesse esse direito. Então, resumindo, existe direito à revisão de pensão, você pode verificar questões de direito adquirido, você pode ter direito aos atrasados e você pode ter direito ao recálculo, né? Recalcular o valor do seu benefício para subir esse valor. E você não pode ser prejudicado. Só que, em vez de dar um tiro no escuro, eu vou entrar com a ação na justiça de qualquer jeito, eu vou lá no balcão da justiça, vou falar que eu tenho direito e pronto. Aí eu já não recomendo essa postura. Eu recomendo por isso. Vou recomendar a nossa análise completa ou outro advogado. E o advogado ele vai fazer os cálculos, ele vai olhar os documentos, tá certo, pessoal? Só de saber que existe revisão de pensão, que a justiça está concedendo, eu já fico tranquilo. Se você ainda não quiser tomar uma atitude agora, então continua acompanhando os vídeos. Eu vou falar mais sobre revisão de pensão. Eu acho que é um assunto muito importante, tá certo, pessoal? E, né, só para você saber também que o pedido ser negado pelo INSS não quer dizer que é o fim do pedido. Por quê? Duas crianças obtêm pensão por morte depois de pedidos negados pelo INSS. Só que a justiça determinou que essas crianças vão receber o benefício até completarem 21 anos. Não vou me aprofundar nessa notícia, só saiba que mais uma informação para você. Não é porque o INSS negou que acabou o seu direito, tá certo, pessoal? Inclusive, isso pode gerar retroativos e atrasados, além de conceder um benefício maior que você merece. Se inscreva aqui nesse canal. Eu vou trazer mais informações. Quero que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui e até a próxima.